O que fazer quando nossas orações não passam do teto? Isso certamente já aconteceu contigo. Nós temos picos de felicidade, de alegria, nós temos picos onde nos sentimos mais motivados, mas também temos picos onde tem uma tristeza simplesmente. Nos sentimos desmotivados. Não estou falando da depressão, que tem que ser tratada com medicamentos, nem também da bipolaridade, que também tem que ser tratada com medicamentos. Estou dizendo que na nossa natureza humana, nem sempre a gente está bem, como nem sempre a gente está mal. Mas quando estamos mal, às vezes fazemos orações a Deus, que essas orações, elas não são simplesmente ouvidas, ou temos a sensação de que elas não são ouvidas. Temos a sensação de que essas orações não chegam a Deus. Temos a sensação que elas não passam do teto, né? Outro dia mesmo, alguns dias atrás, eu tive uma virose e no meu devocional pela manhã, na minha oração, fiz uma oração fraquíssima, uma oração curta, assim, uma oração que pela minha carne, pela aparência das coisas, não passou do teto. Se eu fosse me deixar levar pela aparência das coisas. Mas bem, o que fazer? Como fazer nesses casos, nessas situações? A Bíblia, ela nos dá uma série de versículos que nos ajudam a compreender o que está acontecendo e nos ajudam também a proceder. Primeiro, é preciso ter em mente o que é fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, no original, ele significa o seguinte: é a convicção da verdade de algo. Vou dar um exemplo de um tipo de fé. Imagina um piloto de avião com aquele Boeing que pesa 200 ou 300 toneladas. Imagina ele no começo de uma pista com aquele equipamento tão pesado. Ele sabe, ele tem a convicção, ele tem a certeza de que se ele acelerar uma determinada velocidade, existe uma consequência do avião sair, decolar, voar, né? Existe essa consequência. Então ele tem fé no equipamento, ele tem fé na lei da física, ele tem fé na aerodinâmica do avião, ele tem toda essa fé. E a fé em Deus, a fé na sua palavra, ela também não é tão diferente. A fé, esta é a convicção, é a certeza. Por exemplo, tenha certeza de que Deus é o governador de todas as coisas e provedor e doador da salvação eterna. Tenha essa certeza. Independentemente de como você está se sentindo, nós estamos sujeitos a um governador, nós estamos sujeitos a um provedor, né? Mas não é só, olha só, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte, que devemos andar por fé, não por vista. Esse vista, ou em algumas versões vemos, significa aparência externa ou aparência exterior. Então, veja, por mais que a nossa oração, aos nossos sentimentos, seja uma oração débil, uma oração fraca, nós não podemos nos guiar por esta aparência. Nós precisamos nos guiar pela fé. Veja, Hebreus 11:6 tem outra dica muito importante. Está dito o seguinte, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. E aqui está o problema. Nós temos a impressão de que as nossas orações fracas não são ouvidas por Deus. Mas veja, essas orações fracas não são ouvidas por Deus, não porque sejam fracas, mas porque elas são desacompanhadas da fé que agrada a Deus, da fé com que faz com que Deus, esse governador de todas as coisas, ouça e possa agir. Não esqueça, lá em Hebreus 11:6 também está dito, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas não é só. Romanos 14:23 está dito,
tudo que não provém da fé é pecado. É sério. Olha, não podemos esquecer, principalmente nesses tempos de orações fracas, aquilo que o próprio Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 20. Ele diz o seguinte: se tivesseis fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Por isso, a mais fraca das nossas orações, fracas ao nosso ponto de vista, é claro, se elas são feitas com fé, elas se tornam poderosas. Jesus Cristo também nos disse no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 21, versículo 21, se tiverdes fé e não duvidardes, até este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Veja o poder da fé, o poder que a fé tem, mesmo nas orações que são feitas, são fracas, mesmo nas orações quando nossos sentimentos estão débeis, estão na baixa, né? E também não podemos esquecer a lição que Josué, capítulo 1, versículo 9, nos dá. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, independentemente de como nos estejamos sentindo, Deus é comigo por onde quer que eu ande. Deus é contigo por onde quer que você ande, né? Então, precisamos, mesmo nesse tempo de orações fracas ao nosso ver, precisamos fazer uma oração acompanhada com fé, uma oração acompanhada, temperada com essa certeza, com essa convicção de que Deus, nosso provedor, nosso Senhor, nos ouve, né? Por fim, não podemos impedir esses períodos de baixa em nossa vida. Não podemos impedir. É uma certeza. Às vezes nós vamos ter um período de baixa, né? A Bíblia não diz, a Bíblia diz que nós teremos tribulações muitas vezes, mas a Bíblia diz que nós venceremos isso tudo, tá? Então, a dica que fica é que a gente tem que fazer orações com fé, mesmo quando essas orações, aos nossos olhos, sejam fracas, sejam débeis. Até a próxima.